Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora no mundo Linux, o sistema de arquivos pode parecer, sei lá, um bicho de 7 cabeças, né? Um verdadeiro labirinto. Mas olha, a verdade é que ele é um sistema super lógico, muito bem organizado. E a ideia aqui hoje é justamente essa. A gente vai desvendar esse mapa juntos, passo a passo. Pois é, essa é uma das primeiras coisas que quem vem do Windows nota, né? Cadê o famoso Drive C? O D. Simplesmente sumiram. E a resposta para essa pergunta, olha, já revela a filosofia fundamental de como o Linux organiza o mundo. É uma virada de chave completa. Então, esse aqui é o nosso roteiro para essa jornada. Primeiro, a gente vai entender o panorama geral, a filosofia por trás de tudo. Depois, vamos dar uma espiada na sala de máquinas do sistema. Na sequência, a gente passa pelo espaço pessoal, pelos diretórios que estão sempre mudando, e no final, a gente junta todas essas peças para de fato dominar esse mapa. Vamos lá? Certo, vamos começar a mergulhar nisso. A primeira grande ideia, o conceito fundamental que a gente precisa entender é o seguinte: o Linux, ele simplesmente não pensa em drives separados. Esquece essa ideia. Ele enxerga tudo como uma única estrutura, totalmente unificada. E olha, essa diferença é fundamental. É uma mudança da água para o vinho. Em vez de ter várias arvorezinhas separadas, sabe? Uma para o Drive C, outra para o D, no Linux a gente tem uma única e gigantesca árvore. E tudo, mas tudo mesmo, está pendurado em algum galho dessa mesma árvore. O tronco dessa super árvore tem um nome, e é o diretório raiz. Ele é representado por essa barrinha para frente, barra. É o ponto de partida de tudo, um marco zero. Para ter uma ideia, mesmo um pendrive que a gente conecta não vira um drive E. Não, ele é montado, ou seja, ele é encaixado em algum lugar dentro dessa mesma estrutura que já existe. Então, a grande sacada é essa. Tudo vive sob o mesmo teto. É uma única hierarquia. Essa é a chave para começar a entender a lógica de tudo no Linux. E é justamente essa simplicidade que torna o sistema tão poderoso, sabe? Em vez de ficar gerenciando um monte de coisas separadas, tudo é tratado de uma forma só, bem consistente. Ok, mas aí vem a pergunta. Como é que essa estrutura gigante não vira uma bagunça completa? Bom, é aí que entra o FHS, ou o padrão de hierarquia do sistema de arquivos. Pensa nele como se fosse o plano diretor de uma cidade, sabe? Ele que diz, olha, as bibliotecas ficam aqui, as casas ficam ali e as fábricas lá. É isso que traz aquela consistência que a gente vê entre as diferentes distribuições Linux. Agora sim, vamos começar nosso tour pela sala de máquinas do sistema. A gente vai ver os diretórios que são, assim, vitais para o sistema operacional funcionar. É aqui que o coração dele bate. E um aviso amigo, mexer por aqui sem saber o que está fazendo pode dar um pouquinho de problema. E o primeiro lugar que a gente visita é o boot. O nome já meio que entrega tudo, né? É a chave de ignição do sistema. É aqui que ficam os arquivos essenciais para dar a partida, como o kernel, que é o núcleo do sistema, e os arquivos de inicialização. Quando o computador liga, é a primeira portinha que ele bate para acordar o Linux. Logo em seguida, a gente tem uma dupla que precisa de atenção, bin e sbin. Pensa neles como caixas de ferramentas. Os dois guardam programas, os binários, que são os executáveis que fazem a mágica acontecer. A grande diferença é para quem são essas ferramentas. A caixa bin tem os comandos essenciais que todo mundo pode usar, tipo o ls para listar arquivos. Já a sbin, essa é a caixa de ferramentas do administrador, com comandos poderosos como o reboot para reiniciar o sistema. Seguindo a nossa analogia, se o /boot é a chave de ignição, então o /etc é o painel de controle do carro. É aqui que ficam todas as configurações que afetam o sistema como um todo, para todo mundo que usa a máquina. E o mais legal é que a maioria esmagadora dos arquivos aqui dentro são arquivos de texto simples. É isso mesmo. A gente pode abrir e editar para ajustar o comportamento de praticamente qualquer coisa no sistema. E uma curiosidade, hoje em dia muita gente diz que etc. significa Editable Text Configurations, ou seja, configurações de texto editáveis. Faz todo sentido, né? Ufa! Saímos da sala de máquinas, sobrevivemos, agora a gente vai para uma área bem mais familiar, mais tranquila, o espaço que é dedicado às pessoas que usam o sistema e suas coisas. A melhor forma de pensar no diretório home é imaginar um prédio de apartamentos. O prédio inteiro é o home, e cada morador, ou seja, cada pessoa com uma conta no sistema, ganha o seu próprio apartamento ali dentro. E o que tem dentro de cada apartamento desses? Bom, é ali que ficam os documentos, as fotos, as músicas de cada um. E também, muito importante, as configurações pessoais dos programas. Sabe por que o navegador de internet lembra das suas abas abertas, mas não das abas de outra pessoa que usa o mesmo computador?
É por causa disso. Cada um tem o seu espaço, cada um no seu quadrado. Certo. Mas e os programas que a gente instala? Onde eles vão parar? A grande maioria vai para um lugar chamado USR, que a gente pronuncia como user, de usuário. Curiosamente, lá no comecinho do Unix, era aqui que ficavam as pastas Home, mas hoje a função dele mudou. Pensa no USR como a grande biblioteca de software do sistema. É ali que ficam os aplicativos, as documentações, tudo organizadinho. Beleza, agora nosso tour vai para as partes mais movimentadas da cidade. Os bairros que nunca dormem. A gente está falando dos diretórios que não são estáticos, que estão o tempo todo sendo alterados, escritos, lidos pelo sistema e pelos programas que estão rodando. O primeiro é o TMTP, que, como o nome já diz, é um lugar para arquivos temporários. É tipo um bloco de rascunhos gigante. Os programas usam esse espaço para anotar coisas rapidinho, sem se preocupar em guardar. E a regra de ouro aqui é: não salve nada importante aí, porque a maioria dos sistemas faz uma limpeza geral nessa pasta toda vez que reinicia. Já o diretório var tem uma outra pegada. O var vem de variável, e é para isso que ele serve: guardar arquivos que mudam de tamanho, que crescem com o tempo. Pensar nos arquivos de log, que são como o diário de bordo do sistema, registrando tudo o que acontece. Ou então e-mails que chegam, bancos de dados, tudo que está sempre em movimento e crescendo fica aqui. E agora a gente chega num dos conceitos que eu acho mais elegantes, mais poderosos de todo o mundo Unix e Linux. É a ideia por trás do diretório /dev de devices ou dispositivos. Presta atenção nisso. Aqui, o seu hardware, as peças físicas do computador, se transformam em um arquivo. Parece loucura, né? Mas funciona assim. Seu disco rígido pode ser o arquivo /dev/sda. O microfone, a webcam, tudo vira um arquivo. Tem até um arquivo super famoso, o /dev_null, que é basicamente um buraco negro. Tudo que você joga para ele some, é descartado. E por que isso é tão genial? Porque ao tratar tudo, hardware, processos, conexões, como se fosse um simples arquivo, as mesmas ferramentas que a gente usa para manipular texto podem ser usadas para interagir com o sistema inteiro. É uma filosofia de simplicidade que é a espinha dorsal do Linux. E aí, depois desse tour completo, o que a gente pode concluir? Bom, aquela complexidade toda que a gente imaginava no início, na verdade esconde uma estrutura extremamente organizada, super lógica, cada coisa tem o seu lugar e tem um porquê para estar ali. Essa frase aqui resume a ópera. Não importa se existem 10 discos rígidos, 20 partições. Para o sistema operacional e para os programas, só existe uma coisa. Uma única árvore que começa numa única raiz, a famosa barra. Quando essa ideia se encaixa na cabeça, todo o resto começa a fazer um sentido absurdo. Agora, com esse mapa em mãos, o terminal deixa de ser um lugar assustador e vira um playground, um território a ser explorado. Porque entender essa estrutura não é só decorar nome de pasta, sabe? É entender a filosofia de organização e o poder que o sistema oferece. A estrutura de arquivos deixa de ser um mistério e se torna a chave para realmente dominar a máquina. Então, a pergunta que fica é: por onde a sua exploração vai começar?